Olá pessoal, vamos seguir aqui na nossa correção da lista de exercícios sobre ordem de grandeza agora, tá? Questão 3. Essa questão 3 aqui, ela diz sobre ordem de grandeza. Desculpa já estar arriscado, mas eu já tinha iniciado o vídeo e ocorreu um probleminha aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, nós temos que ter sempre a noção de que para a gente informar a ordem de grandeza dos números, nós temos que primeiro passar esse número para uma notação científica. Então aqui, ó, o 92, nós vamos passar ele primeiro para a notação científica. 9,2 vezes 10 elevado a 1. O que isso significa? 9,2, 10 elevado a 1 é o próprio 10. 9,2 vezes 10 seria o 92. A ordem de grandeza seria isso que está aparecendo aqui para a gente. Desde que esse número que está aqui na frente, na multiplicação, lembra que ele só pode ter um numeral aqui na frente da vírgula. Então, a gente tem aqui o 9,2, esse valor aqui, ele tem um certo limite, tá? O 3,16. Uma médiazinha que a gente faz entre o 0 e o 10, né? Seria o mínimo possível, o máximo possível que a gente teria na nossas possibilidades de jogar aqui na frente desse número da potência, tá? Então, se ele passar o valor de 3,16, a gente adiciona 1 aqui ao nosso expoente. Então, a nossa ordem de grandeza passa a ser o 10 elevado a 1 mais 1. 10 elevado a 2. Nossa ordem de grandeza é 10 elevado a 2. Como se a gente fizesse um arredondamento desse valor aqui, aumentando a uma unidade aqui no nosso expoente, tá certo? Então vamos lá. Vamos pegar esse 35 e vamos ver o que acontece com ele. 35, quando a gente passa ele para a notação científica, primeiramente, a gente tem que só puxar a vírgula, que não, caso ele esteja igual a esse número, né, não está aparecendo a vírgula, nós vamos dizer que a vírgula está aqui, depois do número. Então, vou puxar essa vírgula uma casa decimal para frente para que fique só um algarismo na frente dessa vírgula. Então, eu vou transformar ele em 3,5. Obviamente, esses dois números não são iguais. Para que eles fiquem iguais, eu tenho que multiplicar ele aqui por 10, certo? Então, se eu multiplico ele aqui por 10, eu tenho que dizer aqui o expoente que eu estou usando. Tá? Então, aqui, ó, 3,5 vezes 10 elevado a 1. Por que eu deixo isso daqui em base 10? Eu deixo em base 10 porque a gente pode mexer uma unidade, uma casa decimal de cada vez, tá? Então, aqui, 10 elevado a 1 seria nossa potência aqui da nossa ordem de grandeza, que a gente vai só fazer uma pequena modificação aqui. A gente tem o 3,5 sendo maior do que 3,16, tá? Quando a gente vai comparar, tem gente até que confunde 3,5 e 3,16. Tem alguns de vocês que podem estar pensando, 16 é maior do que 5, então 3,16 seria maior do que 3,5? Não. O que a gente tem que fazer para comparar esses dois números é colocar o mesmo número de casas decimais depois da vírgula. Então, ó, 3,5, 3,16. Reparem, ó, 3,16 tem duas casas decimais, 3,5 tem só uma. Então, eu teria que colocar mais uma casa decimal aqui. Então, agora a gente pode comparar, ó, 3,16 com 3,50. 3,50 é maior do que o 3,16. Então, a nossa ordem de grandeza aqui seria o 10 elevado a 1 mais uma unidade lá em cima no nosso expoente. Então, seria 10 elevado a 2, tá?
É bom vocês escreverem dessa forma aqui, quando a gente tiver expoente negativo, tá? Para vocês não bobearem e na hora de somar acabar confundindo o sinal, tá bom? Então vamos lá. Letra C, 590. Vamos colocar aqui, letra C, 590. Essa era a letra B, letra C, 590. Primeiro vamos transformar esse número para notação científica, tirando a vírgula que está depois do 590 e trazendo ela para cá, para perto do 5. Então a gente vai ter o 5,9 ou 5,90. Tá? Se eu andei 2 casinhas decimais, quer dizer que esse número aqui, eu tenho que multiplicar ele por 100 para que ele fique igual a esse. Vezes 100. Só que a gente não vai deixar ele assim, vezes 100. A gente vai deixar ele vezes o 10 ao quadrado, tá? Então aqui, isso é igual a 5,90 vezes 10 ao quadrado, tá bom? Agora sim, a gente vai olhar esse 5,90 e vamos comparar com o nosso 3,16. Ele é maior, não é? Se ele é maior do que o 3,16, significa então que a nossa ordem de grandeza vai ter que aumentar 1 aqui no nosso expoente. Então a ordem de grandeza vai ser igual a 10 elevado ao quadrado mais 1. Nossa ordem de grandeza é igual a 10 elevado ao cubo. Tá? Ele é da ordem de grandeza do 1000, certo? A gente arredondaria ele para ser um número mais próximo do 10 ao cubo. Vamos olhar agora aqui o 1480. Letra D, 1480. Vamos tirar essa vírgula depois do zero e vamos trazer ela aqui para perto do 1. Então seria 1,480. Quantas casas decimais nós modificamos nesse número, né? Modificamos 3 casas decimais. Significa que esse número aqui tem que ser multiplicado por 1000. Tá? Ou, para ficar mais correto, 1,480 vezes 10 ao cubo. E esse 1,480 é menor do que 3,16. Se ele é menor do que os 3,16, significa então que a gente não vai precisar fazer esse arredondamento. A nossa ordem de grandeza é exatamente o que apareceu aqui para a gente. Então é exatamente 10 elevado ao cubo. Tá certo? A gente mantém. Quando não chega em 3,16, a gente mantém. Se a gente chegar em 3,16 ou passar, a gente vai arredondar, a gente vai adicionar uma unidade ao nosso expoente, tá certo? Vamos lá agora. A letra E, 0,001. Letra E, 0,001 é igual a... A gente vai tirar essa vírgula daqui e botar essa vírgula pertinho do nosso primeiro elemento, que a gente chama até de elemento significativo. É um elemento que a gente pode realmente dar um valor para ele, um significado, porque o zero, ele significa nada, certo? Então aqui a gente vai puxar essa vírgula para cá, para perto do 1. Então a gente vai dizer que é 1 vezes. Para essa vírgula vir para cá, significa que a gente não teria que multiplicar esse número, a gente teria que dividir. Então para a gente dividir, para diminuir esse 1, a ponto dele se tornar um número tão pequeno assim, a gente dividiria ele por um expoente, dividiria a ele por um número muito pequeno. Então a gente dividiria ele por 3 casas decimais, dividiria ele por 1000. Então, poxa, vamos botar isso de um jeito melhor, né? Assim tá muito ruim. Então a gente vai colocar ele, na verdade, que seria 1 dividido por 10 ao cubo.
E a gente não gosta de trabalhar com fração, então vamos botar essa fração aqui, essa parte de baixo da fração para cima. Quando a gente põe ela para a parte de cima, a gente vai estar botando esse 10 elevado a menos 3. A gente trocaria o sinal do nosso expoente, tá? Então é por isso que a gente trabalha com expoente negativo quando a gente quer representar um número pequeno. Então aqui, ó, 10 elevado a menos 3. Esse 1 aqui, agora a gente já acertou a nossa anotação científica. Esse 1, ele é menor do que o 3,16. Se ele é menor do que 3,16, significa que o nosso fatorzinho que está aparecendo aqui já é a nossa ordem de grandeza. Ordem de grandeza seria de 10 elevado a menos 3. Tá? Então vamos só acelerar para o vídeo não ficar muito extenso. 0,082, letra F. 0,082. Vou puxar a vírgula para perto do 2, vou andar duas casas decimais. 8,2. Então eu vou mexendo duas casas decimais, eu vou dividir esse número para chegar aqui em duas casas decimais. 10 elevado a menos 2, tá? Esse 8,2 está maior do que 3,16, significa que eu tenho que adicionar 1 aqui no nosso expoente. Então a nossa ordem de grandeza é igual a 10 elevado a menos 2 mais 1. Olha o que significa esse menos 2 mais 1. Se você está devendo 2 e ganha 1, você passa a ficar devendo só 1, só uma unidade. Então eu tenho 10 elevado a menos 1. Tá? Por isso que é bom a gente escrever desse jeito, para a gente não confundir aqui no nosso cálculo e acabar atacando aqui um menos 3. Tá? Então muito cuidado nessa parte aqui só. Letra G, a gente tem 0,5. Letra G, 0,5, onde a gente só vai querer puxar essa casinha da vírgula para aqui para o lado. A gente só quer transformar isso em 5. O 5, para virar isso daqui, a gente tem que dividir para andar uma casa decimal só. Então a gente tem que multiplicar só por 10 elevado a menos 1, que a gente mostra que está dividindo. Esse 5, já estamos na notação científica, esse 5 é maior do que 3,16, significa então que esse nosso expoente aqui tem que ser adicionado uma unidade. A ordem de grandeza é igual a 10 elevado a menos 1 mais 1. E menos 1 mais 1 é 0. Então a nossa ordem de grandeza é 10 elevado a 0. Tá? Ele é da ordem de grandeza do número 1. Então 0,5 é muito próximo de 1. É isso que ele está querendo dizer para a gente. Tá bom? E a letra H, a última, a gente tem aqui o 0,55, que vai ser bem parecido com a letra G, né? Então a gente tem aqui a letra H é igual a 0,55, é igual a 5,5, andei uma casinha decimal só, vezes 10 elevado a menos 1. Esse 5,5 é maior do que o nosso 3,16 e, portanto, a nossa ordem de grandeza é igual a 10 elevado a menos 1, certo? Mais uma unidade, por ele ser maior do que o 3,16. Então, nós vamos ter 10 elevado a 0. Tá certo? Então, vamos parar por aqui. Fizemos, então, agora o número 3. Vocês, então, já podem fazer os exercícios do aluno lá do nosso número 4, tá bom? Tentem fazer. Qualquer dúvida, comentem, que a gente tenta esclarecer mais alguma coisa. Assim que possível, eu vou conseguir gravar também esses vídeos aqui para os exercícios do aluno, mas a princípio eu estou tentando correr ao máximo para gravar esses vídeos dos exercícios do professor, tá? E para a gente conseguir, para que a gente também consiga gravar o das outras listas, tá? Para a gente não ficar muito tempo também parado com essas listas aí. A gente consiga esclarecer o máximo de dúvidas delas, tá bom? Um abraço, gente.